Boa tarde, eu sou o professor Matheus Pastore e hoje eu vou apresentar para você algumas dicas e algumas orientações relacionadas às práticas que você pode desenvolver durante a sua jornada de trabalho para tentar minimizar dores, incômodos e até mesmo evitar algumas doenças ocupacionais como o LER e o DORT no momento da sua jornada de trabalho. O LER é a lesão por esforço repetitivo e ela pode cometer você que está nos assistindo também. Por quê? O LER, como o próprio nome diz, lesão por esforço repetitivo, ela acontece quando o trabalhador é exposto a uma sequência de estímulos repetidos, sempre com a mesma movimentação, com o mesmo membro, com as mesmas cargas, com cargas elevadas, e essa série de movimentos repetitivos podem trazer agravos pelo estresse físico que acaba causando. A LER ela pode trazer dores nas regiões musculares de todo o corpo e pode trazer também dores nas articulações, nos tendões e também nos ligamentos das diferentes articulações que nós temos pelo nosso corpo. O DORT é muito semelhante ao LER, porém o DORT ele é chamado de distúrbio osteomuscular relacionado ao trabalho e ele pode acometer a qualquer trabalhador, assim como a LER. Porém, a diferença é que no DORT não é necessário que haja a movimentação repetida ou o esforço repetido por parte do trabalhador. Pode ser que simplesmente o esforço máximo ou um esforço elevado, independente de ele ser repetitivo, já possa trazer dores relacionadas ao DORT, que funciona muito semelhante ao LER, acometendo a musculatura, os tendões, ligamentos e articulações. Uma situação muito comum que os garçons podem vivenciar durante a sua jornada de trabalho no bar é por muitas vezes ter que levantar alguma carga muito pesada e para isso ele acaba utilizando de movimentos que não são os ideais para fazer isso. Por exemplo, imagine que você tem que repor os estoques de cerveja que estão no freezer. Provavelmente você vai ter que buscar essa caixa. É muito comum que o trabalhador encontre a caixa e incline o tronco e os braços e traga a caixa até você. Dessa maneira, quando você realiza esse movimento, você está causando uma tensão muito grande nas costas e também nos membros inferiores e superiores que estão sendo utilizados para fazer a tração, quando na verdade essa tração deveria ser realizada pelas pernas. Agora você vai ver qual é o movimento correto que deveríamos fazer. Como você viu nessa demonstração, o correto é fazer uma movimentação onde você vai se posicionar de frente ao objeto e não inclinar o tronco, mantendo o tronco ereto, flexionando os membros inferiores e alcançando a carga. Dessa maneira, você vai utilizar a força dos membros inferiores para tracionar essa carga, tirando a tensão da coluna e dos membros superiores. Nós não podemos deixar de falar também das cozinheiras que ficam sempre preparando os alimentos para as pessoas que estão sendo atendidas no bar. Essas mulheres costumam ficar longos períodos de pé e sempre buscando utensílios que elas precisam utilizar na preparação dos alimentos. Neste caso, o ideal é tentar aproximar todos aqueles materiais que elas vão utilizar na sua maior parte do tempo e deixar próximas à sua estação, ao seu local de trabalho, a bancada que ela vai utilizar, deixar as facas preparadas no lugar próprio para fazer o corte dos alimentos e assim facilitar o trabalho, reduzindo a necessidade de deslocamento e ter que toda hora alcançar objetos, deixando todos eles de uma maneira melhor disposta. E o último problema que nós vamos abordar hoje é a situação muito comum também durante os bares, quando o garçom ou as cozinheiras elas acabam utilizando muito apenas um lado do corpo, um membro. Então muitas vezes o garçom precisa carregar objetos até os clientes e ele utiliza somente o braço direito. Então todas as vezes se ele precisa levar 100 garrafas na mesa, ele vai levar 100 com o braço direito. Isso a curto prazo pode parecer algo inofensivo, mas quando a gente pensa a longo prazo, o corpo ele começa a criar compensações para suprir as falhas ou a fadiga que o braço está começando a sentir. Então, é muito importante que a pessoa tente sempre distribuir a carga entre os dois braços. Quando não houver necessidade da utilização dos dois, carregar uma hora com cada braço, fazendo com que a compensação seja de um lado para o outro e não da coluna para o braço, por exemplo. Essas foram algumas dicas que nós tentamos abordar para você que é funcionário do Rodrigo Sports Bar no dia de hoje.
para que você tenha uma qualidade de trabalho, uma qualidade de vida melhor durante o seu período de trabalho, ok? Não podemos deixar de lembrar que esse vídeo são só algumas das dicas que você ainda irá receber e que isso não dispensa a sua participação durante as aulas de ginástica laboral. Então compareça com a gente que estaremos lá na próxima aula. Valeu?